Bem-vindos ao Doxa Episteme. No episódio de hoje falaremos sobre a série The Good Place, Um Bom Lugar. Acabei de assistir a série The Good Place, Um Bom Lugar, disponível na Netflix. E confesso que fiquei impressionado com a leveza e o brilhantismo do roteiro. Nunca fiz um vídeo sobre uma série tão suave. Legal! O nosso canal está cheio de vídeos sobre séries pesadas como Black Mirror, Breaking Bad, The Twilight Zone, entre outras. Mas esta é a primeira vez que faço um vídeo sobre uma série cômica. Afinal, o riso é importante. Como diria Nietzsche, o homem é um animal que ri. Sim, é isso mesmo. Nós somos os únicos animais que riem. O barulho das hienas lembra um riso. Mas para sorrir, é preciso um telencéfalo altamente desenvolvido. Você precisa ter consciência para entender a piada. Um Bom Lugar é uma série simplesmente divertida, mas não só isso. De forma clara, fala sobre filosofia. E o tema central da série é a ética. Produzida e exibida pela NBC, uma emissora de TV aberta, e agora também exibida mundialmente pela Netflix, Um Bom Lugar nos conta a história de Eleanor, uma mulher que, ao morrer, é mandada para o chamado Bom Lugar, onde as almas das pessoas que realizaram boas ações na Terra vivem pela eternidade, em um lugar perfeito. A série, de forma irônica e esperta, faz paródia das nossas motivações aqui na Terra. Como você já percebeu, o chamado Bom Lugar é um tipo de céu, mas muito mais divertido do que das religiões mais conhecidas. Lá todo mundo ganha uma casa baseada em suas preferências pessoais. Encontre uma pessoa que é a sua alma gêmea, para viver juntos e felizes para sempre, em um lugar bonito, gentil e adorável. Neste momento você deve estar se perguntando: ué, cadê o conflito dessa história? Uma história sem conflito não existe. Sim, você tem razão. Tudo seria perfeito, mas Eleanor guarda um segredo. Ao contrário do que todos acreditam, ela não foi uma boa pessoa aqui na Terra. Houve um grande erro aqui. Eu não devia estar nesse lugar. Muito pelo contrário, ela foi levada por engano para o céu. E com certeza ela deveria estar no lugar ruim. Oi, tem um segundo pra falar sobre o meio ambiente? Tem um segundo pra ver se eu tô ali na esquina? Caiu no chão. Ué, pega aí. Tá tão empolgado com o meio ambiente? E agora, o que vai ser de Eleanor? Para sua sorte, a sua suposta alma gêmea é Thierry, um ex-professor de ética que propõe ensiná-la a ser uma boa pessoa e assim conquistar o direito de permanecer no bom lugar. A Metafísica da Moral de Immanuel Kant é um tratado sobre as pré-condições estéticas da receptividade da mente ao dever. É um livro sobre como ser bom. Ótimo! Mas tentar ensinar Eleanor a ser uma pessoa melhor não será uma tarefa nada fácil. O arquiteto do lugar, Michael, explica como o sistema determina quem foi uma pessoa ruim ou boa. São piadas simples, mas fazem o público sorrir e pensar com as sacadas geniais. É espantoso como tudo funciona bem, até os momentos mais nonsense são impregnados de filosofia. Talvez no primeiro momento você ache o tal Bom Lugar insuportável, com tanta gente boazinha e ingênuas demais. Mas entre tantas coisas legais, a série mostra que não é preciso ser um santo para fazer boas coisas. Talvez não ser um babaca já seja suficiente. Aqui temos um teste do Inmetro para os conceitos bom e mal, o que nos obriga a pensar: é possível existir pessoas boas? Ou existem apenas pessoas interesseiras que simulam ser boas somente para serem favorecidas? E já vou adiantando, o desfecho da primeira temporada é simplesmente genial. Mas agora falando sério, que devemos evitar cometer os erros de Eleanor está claro, mas o que podemos fazer para ter uma vida boa? O que torna a nossa vida valiosa? Essas questões mais básicas foram colocadas pela primeira vez na Grécia Antiga, cerca de 25 séculos atrás. Desde então, nunca deixaram de dividir opiniões ou as pessoas que as defendem. Visões sobre o que constitui uma vida boa abrangem um mais amplo espectro. E neste caso, infelizmente, a diferença de opinião realmente importa.
porque muitas visões nitidamente divergentes sobre a vida boa afetam de forma mais ou menos direta o modo como nos comportamos e interagimos uns com os outros como seres sociais. Muito sofrimento surgiu da discordância sobre essas questões básicas, por um vale de lágrimas. De uma perspectiva religiosa, uma boa vida é aquela vivida de acordo com a vontade e os desejos dos deuses, ou de um deus em particular. No caso do cristianismo, a recompensa por uma vida bem vivida é a vida eterna após a morte, em que se habita com Deus pela eternidade. A fonte do verdadeiro valor, portanto, está fora do mundo. De modo significativo, o que fazemos e alcançamos na Terra é valioso em um sentido secundário e instrumental, na medida em que nos ajuda a ser admitidos em uma outra vida infinitamente melhor após a morte. A subordinação do físico, que é inferior, o aqui e agora, ao espiritual, que é superior, o além-mundo, inevitavelmente conduz à elevação da alma e ao rebaixamento do corpo e seus acessórios. Do ponto de vista cristão, nossa vida terrena é um tempo de tristeza, uma passagem por um vale de lágrimas, onde nossas esperanças mundanas são transitórias, nossas mesquinhas ambições são vazias. A virtude é encontrada principalmente na obediência à vontade de Deus, uma devoção que, pelo menos em termos históricos, é quase sempre acompanhada de desdém pelos bens humanos. As qualidades tradicionais incentivadas pela Igreja são os hábitos da dedicação, abnegação, como castigos, abstinência e humildade, felicidade, autonomia e razão. Pensadores não religiosos, sem expectativas de uma vida após a morte, são obrigados a descer o olhar, assumindo uma perspectiva humanista, em outras palavras, centradas no ser humano, estabelecendo qualquer valor que a vida possa ter em si mesma e não em um além-mundo. Voltam então assim os seus olhares para o mundo natural, ou seja, o mundo onde vivemos, incluindo as pessoas que o habitam. Os gregos antigos tinham deuses, mas geralmente não aspiravam a viver como eles. E muitos, desde então, consideram a felicidade o bem maior dos seres humanos. No entanto, houve uma ampla variação de pontos de vista sobre a natureza da felicidade e como ela deve ser alcançada. Por exemplo, o filósofo grego Epicuro identificou a felicidade com o prazer, embora não seja o tipo de prazer sensorial agora associado ao seu nome, mas como muito tarde o fez, por propósitos bem diferentes, Jeremy Bentham, o pioneiro do utilitarismo. Resumindo, o utilitarismo declara que a escolha certa é aquela que causa mais prazer ou alegria e menos dor e sofrimento. Gostei dessa teoria. É simples, ó. Outros, embora concordando que a felicidade fosse o bem supremo, seguiram Aristóteles, ao vê-la como estado objetivo de florescimento ou bem-estar humano, em vez de um estado mental subjetivo. Sócrates afirmou que uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Segundo essa linha de pensamento, é essencial que pensamos por nós mesmos e refletimos constantemente sobre o que torna a nossa vida valiosa. Conhecer os outros é inteligência, mas conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria. Ah, conhecer a si mesmo. Será que ele tá falando do que eu acho que ele tá falando? Não, Eleanor, eu repito, nenhum desses filósofos está falando sobre masturbação. Caso contrário, corremos o risco de não viver por valores que escolhemos para nós mesmos, mas por aqueles que nos são impostos por outros. Este insight se provou inspirador para uma sucessão de pensadores durante o Iluminismo, em especial Immanuel Kant, que proclamava a autonomia pessoal e, sobretudo, a liberdade de pensamento e expressão, como fundamentais para que os seres humanos escapassem dos grilhões da superstição e da tirania da autoridade tradicional. A sede de conhecimento que consumia os pensadores do Iluminismo foi estimulada em grande parte pelas bandeiras da liberdade e da autonomia. O Kant diria que mentir em qualquer circunstância é errado. E você casualmente citou Immanuel Kant. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Sem ofensa, mas você teve uma vida muito sem graça. A coragem para agir e decidir por conta própria depende da compreensão do contexto e das implicações das nossas ações e decisões. A razão foi reconhecida, mais uma vez, como os gregos fizeram, como parteira dessa ousadia.
E na prática, os pioneiros da Revolução Científica, de Newton a Darwin, criaram e desenvolveram métodos de experimentação e investigação de base racional, que trariam insights inimagináveis sobre o mundo físico e o lugar do homem dentro dele. Mundos à parte. Como sempre no passado, há também hoje um vasto abismo entre aqueles que veem a vida humana tal como um momento de transição para a existência melhor no além-mundo e aqueles que, como os gregos antigos, fazem do homem a medida de todas as coisas e buscam perceber o potencial dos seres humanos dentro dos limites de uma vida finita na Terra. Aristóteles sobre a boa vida. Aristóteles era aluno de Platão e Aristóteles acreditava que sua personalidade é voluntária, porque é apenas resultado das suas ações estão sob seu controle. Para o filósofo grego Aristóteles, assim como para Sócrates e Platão antes dele, a questão ética crítica não é tanto qual é a coisa certa a fazer, mas qual é a melhor forma de viver. Ele aceitou a visão grega usual de que o bem maior do homem é a eudaimonia, termo geralmente traduzido como felicidade, porém mais próximo do significado de florescimento, um estado mais objetivo e menos psicológico da palavra felicidade. Sugere compreendendo sucesso, satisfação, autorrealização e um nível adequado de conforto material. Como Aristóteles acreditava que a essência do homem é a sua capacidade de raciocinar, a completa realização do seu potencial definitivamente humano é, portanto, a sua eudaimonia. Consistiria no exercício ativo das faculdades da alma, isto é, a atividade racional, em conformidade com a virtude ou a excelência moral, o sentido da vida. O grupo britânico de comédia Monty Python concluiu que isso não era nada especial. Tente ser gentil com as pessoas, evite comer gordura, leia um bom livro de vez em quando, mas, para a maioria das pessoas, o questionamento sobre se a vida tem sentido, e se tem, que sentido deve ser esse, parece constituir uma séria ou alarmante grande questão. Para os religiosos, a resposta pode ser relativamente simples. Somos colocados na Terra com um propósito, servir e glorificar a Deus. Aqueles sem religião, no entanto, são obrigados a encontrar conforto em outro lugar. Muitos ateus concordam com o existencialista Jean-Paul Sartre, que argumentou que a própria indiferença do universo em relação a nós, indiferente porque não há Deus para dar propósito à nossa vida, nos deixa livres para envolvermos com o mundo de maneiras que gerem significados para nós. Condenados a ser livres, somos o que escolhemos ser, produtos das nossas escolhas significativas. Somos, portanto, criadores do significado da nossa própria vida. Cabe a nós mesmos fazer boas escolhas e tornar assim a nossa vida boa. Uma vida digna de ser vivida, não no além-mundo, mas no aqui e no agora. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, assine o canal, dê um like e compartilhe com os amigos. Todos os comentários são bem-vindos. Forte abraço e vitória sempre! Corra pra ver o que acontece, volte aqui pra me falar o que para a cidade inteira novamente. Acordou todo